Oi, boa noite, gente. Aqui é Beta Évora, mais uma vez, fazendo um webinário para o Grupo Despertando. Hoje, dia 26 de agosto de 2018, nós estamos no capítulo 4 da Escola dos Deuses. E eu vou deixar aqui o chat, gente, se alguém tiver alguma consideração, quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, já vai colocando ali. Bom, vamos lá. No capítulo 4 da Escola dos Deuses, página 125, ele fala da lei do antagonista. E é muito interessante essa reflexão que ele faz do antagonista, porque ele vem puxando essa questão da autorresponsabilidade desde o primeiro capítulo, né? E vem nos dando exemplos de como que você pode tomar mais consciência de si mesmo, como você utiliza essa responsabilidade de chamar para si próprio a, a responsabilidade mesmo do que você está criando, da sua realidade, né? E aí, então, quando ele, na primeira página aí do capítulo 4, na 125, quando ele diz que os órgãos servem para sonhar, o corpo cria o mundo, até mesmo quem contamina o próprio corpo cria um mundo contaminado. O mundo é doente como você. Tudo é conectado, nada é separado. Aí eu frisei essa parte do tudo é conectado, nada é separado, que é algo que nós vemos, nós sempre temos essa abordagem no Despertando com relação à questão do entrelaçamento quântico, né? O emaranhamento quântico, que é uma das regras, uma das leis da mecânica quântica, e explica o quanto nós estamos permanentemente conectados com tudo, não só com a nossa realidade, com as pessoas com as quais a gente convive, com as nossas situações diárias, bem como estamos permanentemente conectados com absolutamente tudo, seja no planeta Terra, seja no universo, seja interações mentais, interações sentimentais, interações na prática, interações online como essa que nós estamos fazendo com várias pessoas de vários lugares no Brasil e também tantas outras que a gente entra em contato com outras pessoas no mundo. A gente sempre tem que levar em conta essa questão do entrelaçamento quântico. Daí, inclusive, o poder das meditações coletivas. Quando a gente, um grupo de pessoas se dispõe, se propõe a se reunir num determinado horário, visando o mesmo objetivo, a carga energética enviada para esse objetivo, ela é potencializada, com cada pessoa, com cada sentimento, pensamento sendo somado. Então, aqui é bacana porque ele, mais uma vez, frisa isso, né, de que tudo é conectado e nada está separado. Aí, lá na página 127, ele diz: para poder avançar ainda que um só milímetro em direção à integridade, é preciso virar de ponta cabeça a nossa visão do mundo. Exige um esforço gigantesco. Por outro lado, não existe bênção maior. A conquista daquele milímetro de eternidade engole oceanos no mundo dos eventos. Quando ele diz com relação à integridade do ser, né, a integridade que nós buscamos quando estamos num processo de expansão de consciência, a verticalização do ser, né? Aquele ser que, através da consciência, ele vai se curando, ele vai compreendendo, ele vai expandindo. E, principalmente, ele vai tendo consciência de que energias emitidas a esmo, inconscientemente, são como um chafariz energético ao nosso redor. São como furinhos, buracos na nossa sacolinha energética, que faz com que a nossa energia seja drenada sem que ao menos percebamos, né? Então, quando ele fala sobre virar de ponta cabeça a nossa visão do mundo, é termos a consciência de que verdadeiramente o nosso mundo é uma ilusão. É uma ilusão porque nos impuseram crenças limitantes, acreditamos nessas crenças,
acreditamos que somos dependentes de sistemas, dependentes de pessoas, somos dependentes de relações, dependentes de dinheiro, dependentes de condições. Então, quando ele está falando que um único milímetro que se agrega à integridade do nosso ser, ele é capaz de engolir oceanos. E os oceanos são justamente essas informações em massa, né? Esses dogmas, essas regras que acreditamos, porque fomos ensinados assim, porque o sistema funciona assim, mas principalmente porque não estamos totalmente atentos para o que vem a ser a integralização do ser. Tornarmos um ser íntegro e conectado com energias superiores, né? Então, é isso que ele fala aqui a respeito dessa parte de conquistar 1 milímetro a integridade do ser. Depois, na página 128, ele diz que não existe ajuda que possa chegar de parte alguma. Você tem de fazer sua própria revolução individual, baseado em você. Então, isso também diz respeito a todo o trabalho que a gente vem fazendo, de despertar da consciência, de expansão, né, de conscientização de que não existe nada lá fora. Tudo aquilo que a gente vivencia, de bom e de ruim, é uma criação nossa. Né? Isso a gente vem já falando há muito tempo com relação a essa questão da autorresponsabilidade, né, e a parte da... Como é que se diz? Da culpa. Fugiu aqui a palavra. Mas, enfim, essa questão de que nada vem de fora é a mais pura verdade, ele continua abordando isso aqui na página 128. Mais à frente, ele diz que você tem que começar pelo início, classificar as prioridades. Um ser humano apontado para o alto, impecavelmente atento ao seu aperfeiçoamento, pode mover montanhas, encontrar soluções para situações aparentemente desenleáveis, transformar adversidades em eventos de ordem superior. Então, aqui quando ele diz para começarmos no início e classificar nossas prioridades, é porque um ser, ele é diferente do outro. E aí tem uma abordagem de Demócrito muito, muito bacana com relação... Foi quando começou-se a ter, na Grécia Antiga, a ideia do que seria o átomo, né? Aquela indivisibilidade. Então, quando falamos do indivíduo, estamos nos referindo a um termo que advém do átomo. Mas, de alguma forma, o nosso entendimento do indivíduo se afastou do real sentido dessa palavra. Porque quando eles dizem a respeito de indivíduo, estamos dizendo de alguém que é indivisível. Então, o indivíduo, na sua essência, na palavra, no radical da palavra, ele não está fragmentado, ele não está dividido. Então, é bacana a gente pensar dessa forma e considerar que todo ser humano, né, toda pessoa tem a sua individualidade. São as suas características, é a sua personalidade, são as suas vivências, as suas experiências. Isso é a individualidade. Todo ser humano tem, é inerente a toda pessoa. Porém, o ser, para ser chamado de indivíduo, ele precisa não ser fragmentado. E aí, quando a gente para observar por esse lado, e é justamente essa abordagem que o Dreamer faz, da integralidade do ser integral, quer dizer que é um ser não dividido. Então, não existe uma forma adequada, não funciona você ser uma pessoa fora do trabalho, uma pessoa diferente dentro do trabalho, uma outra pessoa com outras características, comportamentos e personalidades num terceiro
lugar qualquer, ou dependendo com as pessoas com as quais você esteja. Então, dentro dessa proposta de classificar as prioridades, está justamente aquela autoavaliação do que precisa ser melhorado, né? A gente buscar a melhoria contínua. O que nos falta? Quando estamos em determinadas situações, o que nos falta para lidar com elas? O que falta para que consigamos cada vez mais ter relacionamentos produtivos? O que acontece, o que falta na nossa comunicação quando não somos bem compreendidos? Então, tudo isso faz parte de você elencar as suas prioridades, de você começar pelo início, né? Porque a expansão da consciência e, por consequência, a integralidade do ser é um treino constante, né? A partir do momento que você começa, você não para nunca mais. E essa é uma lei do universo. A evolução é permanente. A única impermanência, a única permanência, na verdade, é a impermanência. Então, a única certeza que a gente tem é que nada vai ser o mesmo para sempre. Então, a evolução ela precisa ser buscada. Quanto mais consciência, agrega-se essa busca, melhores resultados, melhoria do autoconhecimento. Então, é isso que ele diz sobre um ser humano apontado para o alto, vertical, né? Que não está disperso horizontalmente. Um ser humano apontado para o alto, impecavelmente atento ao seu aperfeiçoamento, pode mover montanhas. Então, essa é a busca, a essência da expansão da consciência. Então, quando a gente busca evolução, a gente tem que buscar consciência do que precisa ser feito, do que precisa ser melhorado, do que precisa ser integrado ao nosso estilo de vida. Página 129, ele diz que o mundo é a imagem fiel dos nossos estados. O mundo que você vê e toca é somente um efeito. Tem o seu sopro. Vive se você é vivo e morre com seu morrer. Cada pensamento seu, cada atitude, a menor contração de seu rosto, comunica ao universo inteiro seu grau de responsabilidade, seu grau de liberdade. É isto que admiravelmente o coloca aí onde você está. É isto que determina seu destino, sua economia, seu papel no teatro da existência. E aqui é importante a gente frisar essa questão de que um único pensamento, uma única atitude já comunica ao universo as nossas intenções. Porque, voltando lá nos conceitos da mecânica quântica, quando estamos falando daquela imagem clássica do bonequinho nosso com o campo eletromagnético. Estão lembrados? Eu posso depois até vou procurar ele aqui, mas eu acho que eu tirei ele daqui. Enfim, todo ser tem o seu campo eletromagnético. Tudo fica registrado no campo eletromagnético. Isso mesmo, Sueli. Esse nosso campo eletromagnético aí. Nosso famoso colega magnético. Então, tudo que fazemos, pensamos, sentimos, fica ali registrado. Se nós somos uma ínfima parte do todo, e isso acontece dentro de nós, um pensamento, um sentimento, ainda que ele não seja verbalizado, que ele não seja escrito, que uma atitude não seja efetivamente feita, assim, um gesto, né, um movimento, tudo isso fica registrado. E vale a pena a gente pensar nessa abordagem do Dreamer com relação à nossa consciência do que nós somos quando nós estamos sozinhos. Do que nós somos, quem somos nós, quando não tem alguém nos ouvindo. Quando estamos sozinhos no ambiente, quando não tem ninguém com um eletrodo na nossa cabeça, como se isso fosse possível, mapeando os nossos pensamentos. Então, quando ele diz que basta um único pensamento, uma única atitude, para determinar o nosso grau de responsabilidade e liberdade. Significa que o indivíduo não fragmentado, íntegro, verticalizado, atento e consciente, atenção plena,
autorresponsabilidade, ele está constantemente, permanentemente orando e vigiando. E é isso que esse orar e vigiar quer dizer, que não é só o que nós fazemos para o externo, é tudo que acontece ao mesmo tempo dentro do nosso veículo biológico, da nossa consciência, fica registrado e determina o nosso grau de evolução. Então é bacana a gente pensar nisso, que quando você está buscando esse autoconhecimento, automaticamente muita coisa em você vai sendo ressignificada, muita coisa vai sendo melhorada, não porque alguém disse para fazer, não porque existem determinadas pessoas que são modelos com relação a isso, mas é porque a nossa consciência nos mostra que determinados hábitos, que determinadas palavras, que determinadas atitudes, sentimentos já não devem mais participar, ter espaço no hoje, no agora. Então, a realidade em que estamos vivendo diz muito respeito ao tipo de pensamento, sentimento, a informação eletromagnética que a gente propaga para o universo e que fica registrada no nosso campo eletromagnético, que, por consequência, né, é compartilhado com tudo, com o todo, através do emaranhamento quântico. Aí aqui na página 133, ele diz que o mundo é um efeito, uma projeção do seu sonho, mas também dos seus pesadelos. Pode ser paradisíaco ou infernal. Onde e como viver, você decide. Eu acho muito bacana isso, porque a gente cresce achando que a gente é vítima do sistema, né? A gente cresce achando que a gente é vítima. E aí, quando toda essa releitura é feita e a autorresponsabilidade nos diz que tudo parte de nós, aí a gente tem aquela ideia de que o paraíso ele pode ser portátil. O paraíso da nossa consciência, da consciência elevada, da consciência desperta, é portátil. Aonde quer que você vá, você acabará por instituir uma energia positiva, uma vibração que contribua com a sua evolução, com o seu entendimento, com tudo aquilo que você tem para fazer. Então, é justamente isso, né? Quando ele diz que o nosso mundo é uma projeção do nosso sonho ou do nosso pesadelo. Aquela questão de você alimentar os lobos, né? Se você alimenta o lobo mal, você vai ter problemas. Se você alimenta o lobo bom, você tem grandes chances de evoluir, né? E ir cada vez conquistando mais coisas. Na página 134, ele diz que, além das aparências, a luta é sempre equivalente. Ninguém pode encontrar um antagonista maior que ele mesmo, nem superior à própria capacidade de compreendê-lo e harmonizá-lo. É ele quem indica o caminho mais curto para o sucesso. Ninguém no mundo pode amá-lo mais que o antagonista. É o inimigo que ama você. Ame o seu inimigo. Como todas as religiões do mundo, também o cristianismo, esmaecido pelas perdas ao longo dos séculos e pela divisão de suas igrejas, tinha esquecido que a verdade não é estática, não pode permanecer imóvel. A verdade de ontem, não transcendida, se degrada e se torna a mentira de hoje. Então, quando ele diz para amar o nosso inimigo, primeiro o inimigo somos nós mesmos. Porque, voltando naquela questão que a gente sempre fala no grupo, tudo e todos são espelhos de nós mesmos. Então, quando ele diz que o antagonista é quem nos indica o caminho mais curto para o sucesso, é termos a consciência de que tudo na nossa vida são cavalos selados. Eles estão passando, naquele momento, selado, pronto para você montar e seguir em frente. Mas por muitas vezes a gente está distraído, a gente está disperso, a gente está mergulhado
numa situação de incompreensão. Muitas vezes a gente está apegado a um trauma, a uma dor, a uma tentativa de justificar aquilo que a gente não quer ver a forma correta de justificar. Então, quando a gente se coloca numa posição de vítima, a gente sempre vai guardar um dodói. E aquele dodói, é o meu dodói. Não mexe com dodói, que daí a coisa vai ficar complicada. E a gente vai criando esses vários dodóis ao longo da vida, como se fossem bichinhos de estimação, e a gente verdadeiramente se apega a eles. Então, essa questão do cavalo que passa selado, essa questão de que o antagonista é o caminho mais curto para o sucesso, é justamente a gente entendendo a mecânica da autorresponsabilidade, a gente possa gradativamente ir liberando esses dodóis, esses bichinhos, que nada mais são do que pequenas armadilhas que nós criamos para nós mesmos, como uma forma de autossabotagem, como uma forma de manter a nossa zona de conforto. Então, se a gente for observar pela psicologia, pela sociologia, se a gente for observar pela neurociência, pela evolução das espécies, né? Até Darwin já falava disso. Se a gente for fazer várias análises dos diversos comportamentos que nós temos para manter os dodóis e não sair da zona de conforto, tudo vai nos remeter a uma busca pela segurança, uma busca pela sobrevivência, né? Então, nossos antepassados, eles tinham em mente que melhor era ficar num canto, na casinha, recolhido, esperando a tempestade passar, do que correr o risco de sair na tempestade buscando algo e algo acontecer e você nem bem conseguiu o que você queria e também depois você tem um problema maior para lidar, quando não perdi a vida, né? Então, tudo isso são situações que, de uma maneira ou de outra, estão enraizadas nos nossos genes, acaba por se tornar uma questão genética e acaba por se tornar também um conceito social que nos ajuda a dar um jeitinho na situação e não ter que mexer nela. Então, essa consciência de que nós somos o nosso próprio antagonista, nós somos o nosso próprio inimigo, todas as pessoas e situações são espelhos nossos. Então, se a gente tem essa consciência, quanto antes a gente baixar a guarda e aceitar o que precisa ser modificado dentro, acrescentando milímetro por milímetro, né, da integralidade do ser, cada vez mais a gente vai ter condições, através da experimentação, a gente vai ter condições de ter segurança e compreender que verdadeiramente somos nós que criamos a nossa realidade. Então, é preciso treino, é preciso elencar as nossas prioridades, é preciso termos consciência daquilo que está à nossa volta, se nos agrada ou não. Se não está nos agradando, investigue dentro, porque alguma coisa você está vibrando, você está comunicando, informando, que faz com que esse padrão se repita e muitas das vezes ele nos leva como se fosse numa enxurrada. A gente muitas vezes demora tempo para poder enxergar esses padrões. Na página 135, ele diz que perdoar o inimigo fora de nós é a manifestação de uma vaidade e de uma incompreensão milenar. Então a gente tem a ideia de que tudo vai melhorar se a gente perdoar o outro. Só que o outro, ele é um espelho nosso. Então, primeiro, a investigação interna tem que nos trazer a consciência do perdão interno, né? O único inimigo está dentro de você. Fora não existe nenhum inimigo para perdoar e nenhum mal que possa prejudicá-lo. O antagonista é o seu mais precioso aliado, um instrumento para melhorá-lo, aperfeiçoá-lo, integrá-lo, a única chave de acesso à zona mais alta do ser. Aí ele diz também que quanto maior o nosso grau de responsabilidade,
mais impiedoso é o ataque do antagonista. Eu acho isso bem bacana, porque quando a gente busca crescer, então, digamos, buscamos fazer um curso superior, buscamos uma pós-graduação, uma especialização, buscamos aprender mais sobre a profissão que a gente exerce, buscamos fazer parte da equipe da melhor forma possível no emprego que a gente tem, buscamos agradar o chefe, o líder, aquele que está acima de nós, em qualquer posição hierárquica. A gente busca tudo isso. Só que, na verdade, quando ele diz que quanto maior o nosso grau de responsabilidade, mais impiedoso é o ataque do antagonista, é porque ele sugere que toda essa busca pela melhoria que a gente faz no dia a dia, muitas das vezes, ela nos dá a falsa impressão de que chegamos no ponto ótimo. Ah, não, aqui agora tá legal. Eu consegui o emprego que eu queria, eu estou ganhando bem, eu já tenho minha casa, tenho meu carro, já posso até aposentar. Então, o antagonista, ele nos traz justamente esse embate. Quanto maior a responsabilidade, maior a expansão, maior vai ser a investida dele, para que justamente a gente não caia na ilusão de que chegamos no ponto ótimo. Não existe ponto ótimo. Ponto ótimo é sempre o seguinte: alcançou o seguinte, tem outro, e mais outro, e por aí vai, né? Todos os artifícios e estratégias usados pelo antagonista visam apenas a um fim, a tua integridade. E quanto mais busca-se evolução, quanto mais o antagonista nos apresenta aqueles testes, né, que muitas das vezes a gente chama que é um teste kármico, são adversidades na nossa vida, cada teste desse visa justamente o indivíduo, aquele que não é descentralizado, aquele que não é fragmentado. Então, quanto mais unicidade, quanto mais centramento a pessoa tiver, maior a emissão vertical que ela tem e, por consequência, maior condição de criar uma realidade mais próspera e abundante, mas sempre levando em conta que toda vez que a gente pensar que está na hora de parar, com certeza alguma coisa vai acontecer que vai nos tirar da zona de conforto e fazer com que a gente volte a se mexer. Porque, assim como o universo, ele está em constante evolução, e assim nós também. Pensar em parar é criar toda aquela antimatéria, é criar todo um leque de situações que vão nos atingir justamente para que a gente não pare a marcha. Aí ele diz também, na página 136, aprenda a sorrir internamente enquanto é atacado. Enquanto a ofensa se manifesta em toda sua crueldade, o antagonista deve ser combatido fora e simultaneamente perdoado dentro. O perdão só nasce dentro de você. Fora até simula, interpreta impecavelmente o combate mais obstinado, mas sem acreditar nele. Então, todas as vezes que a gente tem uma adversidade, uma discussão, em que nos exigido perdão no sentido de ter compreendido o fato, o evento, de ter compreendido a sua responsabilidade e de estar bem com tudo isso, de não guardar nenhuma mágoa de um evento ou de uma pessoa e conseguir, principalmente, fazer esse trabalho interno, essa ressignificação, né? E uma das formas que a gente tem para fazer isso é sorrir constantemente, porque toda a criação do universo é baseada no amor e na alegria. Então, quando você não está sorrindo interna e externamente, você está sujeito a intempéries. E se você cria o hábito de não sorrir o tempo todo, de não levar o sorriso, a alegria para a sua vida, você corre o risco de, a qualquer momento, ser atropelado por uma situação que teste a sua paciência, que teste o seu controle emocional, que
verdadeiramente incorpore o antagonista para que você cresça naquele aspecto. Então, uma dica valiosíssima é justamente a gente manter a alegria e o sorriso constantes no nosso dia a dia, para que, na eventualidade de uma adversidade, a gente tenha predisposição de ser proativo na solução daquele problema e não reativo. A reatividade, ela consome a nossa energia assim numa velocidade tão absurda e coloca uma venda nos nossos olhos de tal forma que muitas das vezes a gente, segundos depois até, a gente já se arrependeu do que foi feito, do que foi dito ali atrás. Então, é muito importante a gente manter o ritmo justamente para não ser pego de surpresa. E uma pessoa que está sorrindo está naturalmente com um padrão vibratório mais elevado. Um padrão vibratório mais elevado te condiciona e te dá oportunidade de ter segundos de lucidez para pensar e sentir sobre o que fazer com determinado problema. E não simplesmente mandar tudo às favas, chutar o pau da barraca e perder as estribeiras, como a gente diz, né? Então, ainda na 136, ele diz: um líder sabe que, por mais terrível que o antagonista possa parecer, a luta é sempre em igualdade de condições e as dificuldades são somente aparentes. Atrás da máscara do antagonista, atrás da sua aparente brutalidade, esconde-se a entrada aos mais altos níveis de responsabilidade. Então, sempre que ele fala de responsabilidade, ele está dizendo da condição que você adquire de receber mais. Então, quanto mais conhecimento, mais responsabilidade, e à medida que mais coisas você recebe, mais informação, mais energia, mais condições de evoluir, maior é a nossa responsabilidade. E um líder sabe muito a respeito disso, né? Que apesar da brutalidade das palavras e dos acontecimentos, é sempre o antagonista nos dando uma nova oportunidade. E aqui, basicamente, eu gostaria de verter essa frase não para os líderes de equipes, né, líderes de grupos, mas sempre para a liderança interna, a nossa autoliderança. Quando a gente, muitas das vezes, eu estou numa palestra, alguma coisa assim, eu pergunto para as pessoas: quem é líder aqui? Aí um ou outro levanta a mão porque acha que eu estou me referindo ao trabalho. O quanto nós estamos esquecidos de que no nosso dia a dia nós somos líderes de nós mesmos. Então, ele diz depois na 137 que uma impossibilidade sempre abre as portas à possibilidade seguinte. Então, qualquer coisa que nos se apresente como adversidade, o que não é possível de ser, não que seja possível, mas assim, aquilo que não está totalmente de acordo com as nossas expectativas é justamente uma porta para uma possibilidade seguinte. Então, cada coisa dita impossível que é vencida abre a porta para uma nova possibilidade ali adiante. E aí ele diz que o troco que damos ao antagonista pelos seus preciosos serviços costuma ser a maledicência e o rancor. Então, isso é importante, porque como a gente estava falando de prioridades e treino, isso a gente tem que treinar diuturnamente, o tempo todo. O orar e vigiar, ele tem que estar permanentemente ligado no estilo de vida de quem busca a expansão da consciência. Então, todas as vezes que pensarmos em sermos reativos com alguém, lembrarmos imediatamente que esse é um precioso serviço do antagonista. Então, maledicência e rancor não cabe como pagamento, né? Cabe sim autoinvestigação, investigação interna, silêncio, né? Internalização do que está acontecendo, para que deixemos a reatividade de lado
e principalmente o sentimento negativo não favorável à atuação do antagonista. E aí ele diz que agir dessa forma é como pedir para viver neste planeta evitando a lei da gravidade. Eu achei isso muito engraçado, na verdade. E ele diz que o ser humano poderia escolher as influências sob as quais viver e confiar no poder de qualquer coisa. Sofre porque não sonha. Por intermédio da arte de sonhar, um ser humano para de sofrer, para de morrer. Aí ele continua na 138. O antagonista é, na realidade, um sinal apontado para tudo aquilo que você deveria mudar em você, tudo aquilo que você não quer ver, tocar, sentir em você. Então, de novo, né, ele só vem reforçando tudo isso que a gente vem abordando, que o antagonista, ele chega a ser minucioso em nos apresentar aquilo que precisa ser mudado. Então, absolutamente tudo aquilo que nos incomoda, seja numa publicação na web, seja na fala de alguém, num evento, na ocorrência de um acidente, uma catástrofe, tudo aquilo que nos incomoda é algo que precisa ser investigado e ressignificado internamente. E aí, ele pergunta o que tem a ver você com a salvação do mundo, quando tudo aquilo que o mundo precisa é salvar-se de você. Eu achei isso também muito legal. Então, assim, a gente pensa que a gente é a vítima, quando na verdade a vítima é o mundo, porque o mundo vivencia aquilo que nós criamos. Quando nós estamos, por questões de ignorância, de baixa vibração, de baixa energia, contribuindo para um mundo distorcido, doente, sofrido, né? Realmente a gente tem que salvar o mundo da gente. Aí aqui na sequência é um capítulo que ele conta muitas histórias, né? Então é um capítulo mais longo e eu grifei menos coisas dessa vez. Então, na página 142, o Dreamer diz: se quisermos mudar alguma coisa, só poderemos fazê-lo elevando o ser, o destino de um homem, de uma organização, de uma nação ou de toda uma civilização, e sua economia são a projeção do seu ser, da sua visão. Quanto mais ampla é a visão de um homem, mais rica é sua realidade. E aí, na 144, ele diz que um verdadeiro sonhador não tem etiqueta, não pode pertencer, não pode ser compreendido. Ele sabe que o antagonista chega apenas para nos permitir superar os nossos limites. Por isso, bendiz cada aparente obstáculo, cada aparente adversidade. Tem uma coisa muito bacana aqui, porque a gente costuma dizer sobre a questão do pertencimento, né? Isso até faz parte de algumas abordagens psicológicas, terapêuticas, sobre você se sentir parte de algo, né? A questão do pertencimento. E aqui, quando ele aborda a questão de que um sonhador não tem etiqueta, não pode pertencer, eu acho muito, muito legal, porque muitas das vezes, não é todo caso, claro, mas muitas das vezes, quando a gente quer pertencer a algo, existe inconscientemente um desejo de colocar a responsabilidade para esse algo. Então, por exemplo, eu faço parte de um grupo de dieta, né, para emagrecimento. Só que aí eu sigo o que o grupo está fazendo. Então, se de repente várias pessoas no grupo estão tendo dificuldades de empreender realmente ações para um emagrecimento efetivo, eu posso, de repente, usar isso para dizer que eu também não estou conseguindo. E como eu não estou conseguindo, eu também já não acho que é tão importante assim seguir as regras.
que eu posso dar um jeitinho, que eu posso dar uma fugida, que se eu fizer alguma coisa diferente do que está sugerido na dieta, ninguém vai saber mesmo. Então, são essas pequenas, essas pequenas rupturas, essas pequenas fissuras que a gente vai criando inconscientemente na tentativa de pertencer, é que vale a pena observarmos, porque nós estamos no mundo, nós não somos do mundo. Então, é muito importante termos permanentemente a consciência de que estamos desenvolvendo um papel, desempenhando um papel. Nós somos atores num palco em que as cortinas e tudo que está atrás dela diz respeito às outras dimensões, a tudo aquilo que existe e que não conseguimos ver e interagir. Então, quando ele fala que o sonhador não tem etiqueta, é isso. Ele não é regulado, ele não faz parte do mesmo, né? Ele é extraordinário. Ele não faz parte da ordem criada. Ele se entende parte dela, mas ele não é parte dela. Ele está ali, mas ele não é ali. Aquilo não diz da condição dele, da integridade do ser, do caráter, da personalidade. O sistema não pode ser aquilo que regulamenta a evolução de um ser. Então, o ser criador, consciente, ele sabe disso e é como aquele pato selvagem, né? Mergulha na água e não molha as peninhas, porque está impermeabilizado. Então, o ser consciente, ele entra em qualquer cenário, ele passa por qualquer adversidade, porque ele sabe que aquilo ali é momentâneo, é um teste, e logo em seguida outra coisa vai surgir. Então ele não se deixa levar, ele não se deixa contaminar, e esse deixar-se contaminar e se levar não é pelo sistema, é internamente. É ele não abrir, né, a brecha para o ego ir lá puxar o tapete. Falar, não, para com isso. Você fica aí buscando esse negócio de expansão de consciência, você só está vendo as pessoas acharem que você está doido, e você fica aí insistindo, achando que tem futuro, aí você começa a pensar, né, e você acredita no julgamento, que não é externo, não é do outro, é o seu julgamento inconsciente, é o seu questionamento da sua capacidade. Então, é aquela história do sem mimimi, abraça o pinguim e vai, sabe? Bem isso mesmo. Aí ele diz também que o segredo é vencer antes de combater, porque a nossa capacidade mental, a nossa capacidade de visualização, ela tem que ser treinada constantemente, né? Então, quando a gente entende que, na realidade, não existe o tempo, por exemplo, passado, presente e futuro, de uma forma linear, quando a gente entende que o único momento importante é o agora, a gente já consegue compreender o mecanismo que a gente vai dissolver os nós energéticos, os traumas passados, né, as situações que nos limitam, que fazem a gente acreditar que alguma coisa não vai dar certo. Então, tudo isso é uma crença limitante que, à medida que a gente vai internalizando essa realidade universal do tempo não linear, a gente já vai tendo muito mais condições de, em sabendo que não existe passado e nem futuro, construir tudo que a gente busca no agora. E justamente quando ele fala que o segredo é vencer antes de combater, é você ter aqui, na sua mente, na mentalização, na prospecção, na imaginação, cenas de vitória constante, de conhecimento adquirido, de sucesso permanente, baseado naquilo que você realmente é. Então, quanto mais integral o ser, quanto mais verticalizado, quanto mais voltado para a investigação de si próprio, maior condição ele vai ter
de criar na mente dele tudo aquilo que vai se manifestar na sua realidade. Né? E o taoísmo ele fala uma coisa muito bacana sobre isso, que é a ação pela não ação. Então, isso significa que eu posso ficar lá largadão sem fazer nada, que tudo vai acontecer? Não. É você ter a consciência de que grande parte da sua realidade vem inicialmente da sua mente, do seu pensamento, do seu sentimento. Então, é ali que você começa a criar tudo. Aí, ele tem na 146, um subcapítulo que eu acho excelente, que é a vítima é sempre culpada. Às vezes eu falo isso em algumas conversas, falta apanhar. Aí eu desisto de falar porque a gente não tem oportunidade, né? Muitas vezes a gente não tem o tempo, a pessoa não está preparada, e isso é muito duro, né? Quando você vê aí situações de doença terminal, de um acidente que acaba gerando a perda de alguém, né? Ou uma falência, qualquer situação extrema, né? Seja de saúde, seja emocional, quando a gente vira para a pessoa, né, ou quando a gente está fazendo uma análise do que aconteceu e diz que a vítima é sempre culpada, é quase que você disparar uma hecatombe, né? As pessoas realmente não entendem isso e muitas das vezes a gente, por se ver numa situação em que as pessoas não entendem essa abordagem, o ideal é que a gente silencie e investigue essa questão da vítima ser culpada sempre internamente, para que a gente possa, inclusive através desse mecanismo de observação, sermos mais pacientes, mais compassivos com aqueles que não compreendem que isso é uma grande ferramenta de evolução, na verdade. Você entender que a culpa é sempre sua, né? É sempre nossa, não é do externo. Então, foi uma fatalidade, foi uma situação extrema, mas o que nós fizemos, o que nós emitimos, o que nós vibramos que fez com que chegasse a esse ponto. Mas foi muito extremo, mas talvez, se você parar para observar o padrão, várias outras pequenas coisas vinham acontecendo que redundaram numa situação que de tão absurda não deu para passar batido. Né? Então, por isso é importante a gente sempre ter essa consciência e estar sempre voltado para dentro. Na 147, ele diz que o antagonista mede-nos, mede o nosso aim, que em inglês significa alvo, o nosso objetivo, a amplitude do nosso sonho. Aim é o anagrama de I am, ou seja, eu sou. Aim é igual a I am. Isso significa dizer que nós somos o arco, a flecha e o alvo. Então, tudo parte do arco, que somos nós, viaja com a flecha até atingir um alvo, que somos nós. Então, quando ele diz a amplitude do próprio ser determina para cada um o limite máximo do que pode pedir à existência e o ápice de cada um de seus desejos. Ao mesmo tempo, é também um limite de tudo que ele pode receber e possuir. Então, aí a gente volta, né, naquela questão de que pedis e vos será concedido. Então, se você quer buscar conhecimento, conhecimento vai chegar. Agora, o que você vai fazer com ele depois, você tem que dar um jeito, porque a gente não pode pedir autoconhecimento, pedir condições de prosperar na vida, pedir condições de ter situações favoráveis, e quando elas chegam, nós não termos como vou dizer, a atuação adequada. Nós não termos o sentimento, a razão de que tudo o que nos é dado, só nos é dado porque temos condições de gerenciar. E se nós achamos que não temos condições, pouco nos será dado. Então, essa questão da responsabilidade, ela vai se modelando a várias situações. Quanto
consciente, evoluído, centrado uma pessoa for, quanto mais ela pedir, mais ela vai receber, principalmente se ela acreditar que ela pode receber mais. Então, tudo isso está enrolado, uma coisa na outra, porque tudo que você vivencia está dentro da capacidade que você tem de gerenciar, e tudo que você pede chega para você na real proporção do seu merecimento. Então, é muito bacana isso também. Na 148, ele diz: nossa desatenção permitiu que o que antes era apenas um pequeníssimo sintoma tivesse tempo de se tornar agudo, e pela nossa incapacidade de reconhecê-lo e intervir, resultasse uma ameaça concreta. Por isso, uma humanidade mais atenta que cancelar do próprio ser o vitimismo e a autocomiseração, escreverá em letras garrafais na sala de seus tribunais: a vítima é sempre culpada. Então, aqui ele está falando justamente do que a gente falou agora há pouco. Aconteceu uma catástrofe. O que foi, dentro do padrão de comportamento, que veio criando várias situações que redundaram numa catástrofe maior. Então, é sempre essa questão da gente estar atento, investigando, anotando as prioridades e treinando. Né? Tudo aquilo que ele falou desde o começo do capítulo 4. Na 149, ele diz que quem não consegue reencontrar a sua integridade, quem não consegue reintegrar, aquele átomo do ser deverá encontrá-lo fora de si, monstruosamente agigantado, como limite, obstáculo ou adversidade. Então é aquela coisa, você bota o monstro debaixo da cama, não quer nem olhar para ele, mas você está alimentando. É porque o dodói, então você vai criar o monstro e de repente ele pode surgir muito maior do que o que você imagina, levando você a situações de reatividade em que você vai ser obrigado a lidar com ele. Então, ele diz também, a nossa incompletude produz monstros no mundo externo. Nossa divisão cria a violência que depois encontramos. Somos nós o antagonista. Sentir-se separado dos outros é o efeito de uma psicologia desintegrada que alimenta uma criminalidade interna. Um dia esta se manifestará no mundo dos eventos com violência, atentados, conflitos e perseguições. Então, para falar sobre esse parágrafo aqui, basta a gente ver o tipo de realidade que a gente vive hoje. Né? Violência, fome, miséria, incompreensão, pessoas surtando do nada, matando outras, né? Então a gente vê que tudo que está desencadeado aí fora é resultado de uma consciência coletiva adoentada há milhares de anos, né? Na 150, ele diz que os seres humanos que dependem, que acusam as condições externas, lamentam-se, reclamam. O Dreamer chamou-os reativos. Estes veem, por intermédio de contraposições, têm uma consciência bipolar. Se você acredita no mundo externo como algo real, então você está perdido e destinado a fracassar em tudo o que fizer. Os seres humanos conscientes de que não existe um mundo adverso fora de nós, ou um antagonista externo colocado ali para nos atrapalhar, o Dreamer chamou-os proativos. São aqueles que veem a unidade por trás da polaridade, a harmonia por trás dos aparentes antagonismos. Os homens proativos entram nas partes mais obscuras do próprio ser e combatem as sombras, os fantasmas, os medos internos antes que possam se materializar e um dia apresentarem-se como adversários. Então, aqui é bem aquela questão da transmutação interna. Quando você tem consciência e você está verdadeiramente voltado para a investigação, você se conhece. Você consegue, inclusive, detectar os seus padrões não favoráveis antes que eles pulem
te peguem de assalto no meio de uma situação e façam com que você seja reativo. Então, aqui o que ele está dizendo é justamente isso. A reatividade, o descontrole, ela é ocasionada por um ser não desperto, não consciente de si, daquilo que precisa ser trabalhado. Enquanto que um ser que busca evolução pela expansão da consciência, pelo autoconhecimento, pela autorresponsabilidade, ele sempre vai se ver em situações que ele pode ser proativo. Porque ele sabe que no acontecimento de determinada situação, em sendo proativo, ele vai conseguir solucionar aquilo ali. E automaticamente vai ficar muito claro para ele qual é a mensagem daquele evento. Qual é a mensagem que ficou daquela discussão, que ficou daquela diversidade que aconteceu. Na 151, ele diz que a verdadeira doença do ser humano reativo é estar sempre fora de casa, fora de si. Aí isso é ótimo, né, gente? Porque é quando você diz que a pessoa está fora da casinha. Então faz todo sentido, né? A pessoa fora da casinha, ela está completamente transtornada. Ela não sabe para que lado que está indo a foice, né? Ok. O que mais eu separei aqui para nós? Na página 155, ele diz que não existem fracassos na vida, só efeitos. Quando ele fala a respeito do... perdão, antes disso, quando ele está falando dos ingressos, né, que ele pediu pro pupilo dele conseguir, e o cara achou que seria impossível um ingresso de ópera tão concorrido em cima da hora. E, afinal de contas, quando ele encontra com o Dreamer, ele começa o batistaca, né? Acreditar naquele homem faz parte da sua obediência cega à voz do mundo. A partir do momento em que você aceitou a descrição que ele lhe fez, você trabalhou não mais para vencer, mas para justificar o seu insucesso. É a história da sua vida, um insucesso anunciado. Então, aqui ele está falando a respeito de quando o cara chegou num concierge para pedir um ingresso para aquele evento e o atendente falou, tá doido, né? Tem que ter no mínimo 3 meses de antecedência para conseguir esse ingresso. Então, a partir daquele momento, ele passou o resto do tempo trabalhando não para vencer a adversidade, mas para justificar o fato de não ter conseguido o ingresso. Então, quando ele diz que ele não mais trabalhou para vencer, mas para justificar o seu insucesso, e disse ainda que essa era a história da vida dele, um insucesso anunciado. Aí a gente pensa, quantas vezes, né, a gente se vê em situações que alguém chega para você e fala, esquece, esse negócio de emagrecer 10 quilos com saúde em um mês é impossível. E aí, de repente, você já deu por bom que é impossível, ou seja, você já tem a sua desculpa grifada, já está lá, entendeu? Se alguém falar alguma coisa, você já saca a resposta, né? A resposta automatizada, a resposta do mundo, que diz que Deus ajuda quem cedo madruga, essas coisas que criam essas falsas interpretações e fazem com que essas crenças limitantes se instalem e perpetuem no nosso dia a dia, na nossa mente, na nossa consciência, no nosso estado de ser. Então, cada vez que a gente tem abertura para esse tipo de opinião, a gente está subindo um degrau em direção à guilhotina. Não existe forma da gente justificar aquilo que a gente não consegue fazer porque alguém disse que não é possível fazer, né? Então, ele continua dizendo na 155 que isso não foi um insucesso, mas o resultado de um insucesso, o reflexo de uma falência interna de uma condição do ser. Não existem fracassos na vida, só efeitos. E os efeitos são nada mais, nada menos que criação de nós mesmos, né? Então, quando ele diz que para encontrar os ingressos você teria de ter mudado o seu passado, significa que não é voltar no tempo
e chegar lá no concierge e ouvir o cara dizer que precisava de 3 meses no mínimo para conseguir o ingresso, e a partir dali ele mudar, né, o resultado do evento. Não é assim, mas é você voltar em tudo que você sempre foi, né, e observar quais são os padrões que sempre fizeram com que você abrisse mão de um projeto, não fizesse questão de continuar determinada como é que se diz? Determinada proposta, né? Quando você se propõe a algo e no meio do caminho você desiste porque alguém deu uma opinião contrária. Então, teria que mudar o passado significa mudar todo o nosso para trás mente. Tudo o que sempre fizemos, como fizemos, para quem fizemos, né? Aquilo que absorvemos de cada evento. É esse passado que ele sugere que tenha que ser mudado. Aí, ainda na 155, ele diz: para não se deixar corromper, você teria de ter vencido em si mesmo a consciência de escassez, a conflituosidade, o vitimismo, o sono hipnótico que faz de você um ser dependente, medroso, vacilante e infeliz. Aí é a hora que ele bate de novo, né? A fé inabalável dos homens na descrição do mundo é a origem da fragilidade de cada um, a explicação última dos fatos de suas vidas e do papel de cada um deles e do papel que cada um deles assume no teatro da existência. Também a doença é uma mentira que nos foi contada pelo mundo. Adoecemos porque a doença nos foi descrita, e assim envelhecemos e morremos, por imitação, sem jamais colocar em discussão essa realidade. Então, aqui a gente, quando ele fala da fé inabalável dos homens na descrição do mundo, é justamente a opinião externa. Aquilo que a gente cresceu acreditando que era uma realidade, não é uma realidade. A realidade é aquela que você, na investigação interna, consegue concluir de que é a mais favorável para a sua evolução. Aquela que você vai perseguir como sendo a coisa mais valiosa que você pode descobrir na sua existência. Então, a humanidade acredita em muitas coisas negativas, sem jamais questionar nenhuma delas. Então, a doença é uma delas. Quando você diz que fulano está doente, está em fase terminal, quando todos esses prognósticos, todos esses diagnósticos são ditos, muita gente, dali em diante, já entrega a parada. Então, é preciso termos a consciência de que a nossa individualidade pode nos transformar em indivíduos, pessoas não fragmentadas, não contaminadas pelo senso comum de que um tanto de coisas não tem como mudar. Tudo tem como mudar. Aliás, a mudança é o que de melhor existe no universo, porque ela justamente ela vem atrelada à evolução, né? Na 157, ele diz: preocupar-se, duvidar, sofrer são a ocupação de quem não sonha, de quem não ama, a ocupação daqueles que são hipnotizados pelo mundo da racionalidade, pelo mundo da superstição. São os sintomas de um processo psíquico fragmentado, manifestações de uma queda no ser que prenuncia os desastres, as falências e as derrotas já em marcha no mundo dos eventos. Então, você acredita que toda essa escassez econômica, todo esse problema de segurança pública, violência extrema, morte, depressão, etc. Se você acredita verdadeiramente que tudo isso acontece de fato, é porque ainda não saiu da frequência da hipnose coletiva, né? E que quando você começa a obter os sintomas de um processo psíquico fragmentado, aquilo é o prenúncio de um desastre iminente.
Então, de novo, se não estivermos atentos aos padrões, à autossabotagem, aquilo que faz com que sejamos reativos ao invés de proativos, é justamente ali que a gente está perdendo a oportunidade de criar eventos diferentes, né? Aí, então, o que mais? Vamos ver aqui. É isso, gente. Basicamente... Ah, tá. Tem uma coisa muito importante aqui na 160. Crer e ver são uma só coisa, como ser e o vir a ser. No tempo você verá tudo aquilo em que crê e perceberá tudo aquilo que sonha. Para crer, deve-se ser íntegro, impecável. A menor trinca no ser, a sombra de qualquer dúvida, faz você reentrar nas fileiras dos moribundos, dos derrotados, dos milhares de seres que abdicaram de seus direitos de autor, aprisionados no inferno do ver para crer. Então, a gente é levado a entender essa questão de São Tomé, né? Ah, não, eu tenho que ver para crer. Ah, o Brasil, só acredito que o Brasil vai melhorar o dia que eu perceber que ele realmente melhorou. Então, essa crença de que primeiro é preciso enxergar com os olhos, para depois acreditar na possibilidade, ela ela é totalmente oposta, hoje está difícil, está um trava-língua danado. Ela é totalmente oposta à realidade de um ser criador de sua realidade, que é crer para ver. Você acredita que aquilo vai acontecer, você não tem a menor dúvida, nada tira aquilo da sua cabeça, você vai ver que vai acontecer. Né? Então, é aquela questão de você dar o passo no vazio, certa, absolutamente convicta de que o universo vai colocar o chão para você pisar. Não existe o contrário. Não existe essa questão de você criar a sua realidade esperando que as coisas se manifestem na sua frente para você acreditar que é possível, para daí então você se mexer. Não é dessa forma. É justamente essa questão de você acreditar totalmente com a integralidade do teu ser, o ser vertical, atento, investigativo e consciente de que tudo é possível. Aquilo que você acreditar e colocar todo o seu pensamento, o seu sentimento, a sua energia na concretização daquilo que você está buscando, aquilo vai chegar até você. Aquilo vai se concretizar. Então, essa postura do, vamos esperar melhorar para a gente... eu fico aqui olhando. Se a coisa melhorar, eu vou lá. Senão, eu fico aqui e não saio nem do meu lugar. Então, essa é a postura, é a zona de conforto, é a autossabotagem que faz com que muitas das vezes a gente enfrente tantos reversos na vida, tantas adversidades, justamente quando a gente não encara isso de frente para ressignificar, né? Para nos modelarmos numa espécie, numa probabilidade melhor. Né? Então, basicamente é isso. Essas foram as pontuações que eu tinha para fazer com vocês sobre esse capítulo 4. E tá todo mundo aí? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer um comentário? Vocês podem abrir o microfone se quiser falar. Pode usar o chat. Alguém teve algum insight? Oi. Oi, Alessandra, diga, querida. Eu achei bem interessante essa parte do antagonista, onde fala que ele não é o nosso inimigo. Na verdade, ele é nosso amigo, né? Melhor Porque amigo. Nosso melhor amigo, porque eu pensava assim, vem aquela vozinha, né? Tem um diabinho e tem um anjinho, né? Via ele como diabinho. Não faz, não sai da zona de conforto. Por que tomar essa atitude? Não. Mas quando você leva para o lado consciente, ele está me alertando de uma coisa que eu não posso fazer, porque eu sei que se eu fizer, eu vou evoluir, eu vou passar desse estágio. Então a gente acaba vendo ele como um melhor amigo mesmo, porque ele nos dá a dica de como a gente dá um passo para frente, né? Como a gente evolui a cada dia, né?
É ele que vem mandando essas mensagens o tempo inteiro, né? Que é o orar e vigiar, né? Sim. É isso. E é muito bacana porque quando a gente tem essa noção do antagonista e a gente entende e a gente internaliza isso, quando isso faz sentido para nós internamente, quando ressoa, né, com tudo aquilo que a gente está buscando, é tão incrível porque quando acontece uma situação adversa, você naturalmente sabe que aquilo é um teste, né? Então você tem um controle emocional muito bom, né? Aquela questão que muitas pessoas gastam, né? Horrores em terapias, né? Em investigativas, em ferramentas de ressignificação, e muitas das vezes passam horas e horas, né? Buscando isso, mas quando não existe a compreensão interna, e essa compreensão interna, quando ela existe, ela traz para você uma resposta muito tranquila, né? Então, quando você se vê numa situação, você consegue enxergar o outro, né, como um mensageiro. E aí tem até aquela frase, né, célebre: não mate o mensageiro. Tipo, o mensageiro não tem culpa. Então, quando você já está preparado e isso está bem enraizado, fazendo sentido para você internamente, você se prepara muito mais, né? E essa questão de gestão emocional, né, de controle emocional, ela praticamente acontece assim, num passe de mágica, porque tudo faz sentido para você. Então você entende que ser reativo não agrega mérito nenhum, né? E aí quando ele fala a respeito da preocupação, é a pré-ocupação, né? Você ficar ocupado de antemão com uma coisa que nem aconteceu ainda. E aí, quando você está permanentemente pré-ocupado, você, ao contrário, senso, você está criando efetivamente situações que vão te manter ocupado ali na frente, porque vai dar trabalho. Então, isso é muito legal, essa abordagem, realmente, esse entendimento. Mais alguém, gente? O que eu achei muito interessante foi exatamente os exemplos que ele dá, né, na nossa história. Então, eu achei muito interessante que a gente pode ver a preciosidade, né, que é o nosso antagonista, né? De Pedro, a questão do Pedro negar 3 vezes, achei assim uma coisa maravilhosa, assim, né? Entenda bem, né? Muito, muito, muito interessante mesmo isso. A gente vê a extensão do que a gente é capaz, né? Da Segunda Guerra, o caso dos judeus, uma coisa, né? Da gente conseguir imaginar o que a gente pode fazer, né? Ou deixar de fazer. Né? Sim. Muito, eu achei muito, muito bom esse capítulo, muito bom. Por isso também. Ele é muito pesado quando ele coloca a culpa, a responsabilidade na própria vítima, né? E aí, quando a gente... É aquela coisa, a gente vai se doutrinando, a gente vai se preparando, e aí a gente vai identificando as situações em que verdadeiramente a vítima é culpada, mas de repente você vê um caso como aquele menino João Hélio no Rio, que foi arrastado, né, pelo carro e que tinha sido roubado, né, num assalto, e os bandidos fugiram com o carro e ele ficou pendurado, né, no cinto de segurança e veio a óbito. E depois, aí você pensa que isso é uma monstruosidade, né? Como que você vai imaginar que uma criança de 6 anos é culpada por algo? E até especificamente nesse caso, vem depois uma abordagem falando de um contrato kármico, né? Do que ele havia feito na época do Império Romano, que ele tinha, por diversas vezes e por diversão, amarrado pessoas nas bigas, né, e visto os acontecimentos em decorrência disso para se divertir, né? E ele passou muito tempo para se recuperar espiritualmente, e ele só conseguiu vir nessa existência
né, em que ele ficou pendurado no carro, como uma oportunidade de resgate. E ele só conseguiu vir porque um casal daquela época, que tinha sido sacrificado numa biga por ordem dele, aceitou recebê-lo. Então, quando a gente pensa assim, a questão, né, dos judeus, a questão das crianças ali na Sérvia, né, onde mais, gente, tá? Não é Sérvia. Sérvia já tem tempo, né? Na Síria. Então, tudo isso, quando a gente pensa, não, mas aí isso aí é demais, né? Mas existe sempre um porquê. E, principalmente, aquilo que não conseguirmos resolver nesta existência, pode ter certeza que vai voltar a acontecer em existências seguintes, para que efetivamente a gente consiga mudar esse padrão, né? Mudar essa trajetória. Então é bem isso mesmo, Sueli, é uma abordagem bem pesada, e eu acho que ele não teve dó nenhuma na forma como ele apresentou, né, essa questão, e nos faz pensar bastante, de verdade mesmo. Rodrigo disse que entendeu que devemos observar o antagonista e absorver de seus ensinamentos os pontos para se tornar o protagonista da nossa vida. Perfeito, Rodrigo. É isso aí. Usar a força do antagonista para se tornar protagonista. Muito bom. É isso aí mesmo, querido. Mais alguém, gente? É muito difícil, mas a gente tem que tá, né, sempre buscando o antagonista e sempre refletindo mesmo. Na verdade, é um treino, né, Sueli? Isso significa dizer que não dá para baixar a guarda um só dia. Ainda mais depois que se começou a fazer um processo de expansão de consciência, não dá mais para alegar ignorância, né? Então, melhor a gente estar atento, vigilante e treinando isso permanentemente, todos os dias, né? Nas pequenas coisas mesmo. Beleza, gente? Mais algum comentário, alguém? Então, quero deixar aqui para vocês o desejo de uma excelente semana, muita aprendizagem, muito conhecimento, muita história para compartilhar, e deixar aqui um beijo especial para o Raoni, para a Deia, para a Mari, que são os outros administradores que não puderam estar presentes hoje. E a todos vocês, gente, muito obrigada por essa força, essa energia e essa certeza de que a gente caminhando juntos, a gente vai chegar muito mais longe, né? É muito importante isso. Muita gratidão, um beijo em cada coração e uma excelente semana para todos. Ok? Até a próxima, gente. Gratidão.